Oi, viajante da vida! Bem-vindos, bem-vindos a mais um capítulo e a uma nova fase desse nosso Mediunidade em Foco. Desta vez eu quero convidar vocês para nós fazermos uma viagem um pouco mais longa, mas numa companhia muito especial. Nós vamos fazer um percurso junto com Emmanuel, o benfeitor espiritual que durante tanto tempo mandou instruções através de Chico Xavier e que deixa aí uma obra para nós que merece ser considerada, que merece ser estudada em profundidade. Aqui, no Mediunidade em Foco, nós vamos estudar este livro aqui que vocês estão vendo. Se chama Seara dos Médiuns. Ele faz parte de uma série que Emmanuel psicografou lá na década de 1960, um pouquinho antes até, a respeito das obras da codificação. Antes desse aqui, nós temos o livro Religião dos Espíritos, que trata do Livro dos Espíritos. O Seara dos Médiuns, ele vai tratar de estudos que o benfeitor espiritual fez a respeito do Livro dos Médiuns, sobre mediunidade. Mas não é de qualquer forma, e nem muito preocupado em fenômenos, mas em principalmente aquilo que nós terminamos de falar lá no último capítulo, no capítulo 40, lembra? Quando nós conversamos a respeito da influência moral do médium, do uso que o médium faz da mediunidade, é que o distingue? Pois bem, Emmanuel vai nos ajudar nesses capítulos que nós vamos estudar a entender a nossa necessidade de transformação, a nossa necessidade de estudo para podermos realizar a mediunidade de uma forma que ela seja realmente instrumento do amor, instrumento do crescimento. E nessa obra que vocês estão vendo aqui, o Seara dos Médiuns, nós temos essa oportunidade, uma oportunidade preciosa de aprender com alguém que tem muita experiência. Emmanuel, realmente, cada um dos seus textos nos permite um mergulho profundo nos conhecimentos do Evangelho, na mensagem de amor. E aí, antes da gente entrar mesmo no nosso estudo, deixa eu aproveitar para apresentar para vocês uma outra oportunidade de conhecer Emmanuel. Eu gostaria que vocês conhecessem este canal aqui, Espiritismo.net. E eu descobri, poucas semanas atrás, uma playlist muito legal, um programa que vai ao ar, pelo menos nesse momento que nós gravamos, todos os sábados às 19h30. Este aqui, Filosofia de Emmanuel, em que um grupo de amigos muito queridos, mas muito queridos mesmo, e cada vez mais queridos, cada vez mais caros ao nosso coração, pelo que eles nos têm trazido, estudam em profundidade, linha a linha, parágrafo a parágrafo, conceito a conceito, a obra do benfeitor Emmanuel. Então eu sugiro que vocês deem uma pesquisada lá, Espiritismo.net, dentro do Espiritismo.net, a playlist Filosofia de Emmanuel. Sem contar que lá no Espiritismo.net nós temos vários outros programas que vocês vão achar muito bons, muito legais. Então fica aí a nossa recomendação e a gente vai falar sobre isso muitas vezes, porque eu estou a amar profundamente o trabalho dos nossos amigos Jailton, Gustavo, Vitor e tantos outros que participam do programa Filosofia de Emmanuel. Bem, agora que eu já fiz essa merchan, vamos adiante aqui, não é? Vamos de volta com o livro Seara dos Médiuns e vocês vão saber o seguinte, nesse ano agora, de 2021, esse livro completou 60 anos. Poxa, Maurício, muitos podem dizer assim, né? Os novidadeiros. Vai estudar um livro tão velho? Vai estudar um livro tão antigo? Melhor notícia ainda. Esse livro, que completa 60 anos esse ano, faz estudos do Livro dos Médiuns, que completa 160 anos neste ano. Então, não é porque é antigo que deixou de ser importante. Não é porque é antigo que deixou de ser bom. Esses novidadeiros que querem obras mediúnicas, que às vezes não tem nada a ver com a doutrina espírita, estão deixando passar uma oportunidade preciosa. Deixando enterrado um tesouro como esse. Vamos desenterrar os bons tesouros que as pessoas às vezes esquecem. Livro já está sendo difícil do povo ler, né? Mas pega aí o PDF, procure conhecer a obra. E aí nós vamos ter informações muito boas, que vão inclusive ajudar a gente a entender que alguns livros de hoje, de lavra mediúnica, não são livros espíritas, como nós falamos em capítulos anteriores aqui do Mediunidade Foco. E outros livros, de lavra humana, de lavra de encarnados, podem ter uma grande associação, um grande respeito à obra da codificação, o mesmo que Emmanuel demonstra. Então eu gostaria de apresentar para vocês. Primeiro, vamos começar lá do começão mesmo, a contracapa. Eu fiquei surpreso.
Quando eu estava lá estudando com os amigos, né, do Filosofia de Emmanuel, aquela obra que eles estão estudando lá, que é o primeiro livro do Emmanuel neste momento, ficou interessante porque eles começaram desde o comecinho mesmo, abrindo o livro. E aí eu falei, bom, já que é para ter boa inspiração, vamos buscar deles. E aí, abrindo o livro, a gente vê lá na contracapa, quando é apresentado o livro. Dessa forma aqui, ó, deixa eu trazer para frente rapidinho, só para vocês poderem ver, é pouquinha coisa, e eu quero destacar um detalhe aqui. Aparece assim, ó, Francisco Cândido Xavier, Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, tudo isso aí tranquilo. Bacana esse pedacinho que está em amarelo. Estudos e dissertações em torno da substância religiosa de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Gente, como isso é interessante a gente pensar assim, mas Emmanuel, que foi padre, que foi sacerdote, mas ele também foi senador romano, né? E nem por isso ele fica fazendo propaganda da velha Roma aí. Então, entendamos bem. Emmanuel, sim, ele teve um percurso pela Igreja Católica, mas ele não vem fazer para nós pregação de dogmas religiosos. Ele vem mostrar para nós o seguinte, essa ideia, essa substância religiosa da obra doutrinária, ela é importante, porque ela que nos auxilia a fazer o resgate dos valores éticos, dos valores morais, porque algumas vezes, gente, só conhecimento, só intelecto não nos ajuda. Só ciência, só filosofia vai nos manter estagnados. Então, o que faz o benfeitor espiritual? Ele traz para nós aquilo que ele chamou ali de substância religiosa. O laço, o vínculo que nos leva a uma aplicação da ciência espírita, da filosofia espírita no nosso dia a dia para construirmos espíritos melhores a partir de nós. E aí nós vamos perceber o seguinte, para explicar a obra, Emmanuel fez um prefácio. Prefácio que foi psicografado pelo Chico Xavier lá em Uberaba no dia 1º de janeiro de 1961. E é tão interessante, ele é tão rico de informações, que nós vamos começar este capítulo estudando este prefácio de Emmanuel. Olha o texto que vocês têm aí agora para observar, quanto que ele é interessante, como ele é carinhoso, generoso para falar conosco. Vamos lá. Amigo leitor, a doutrina espírita, em seu primeiro século, assemelha-se de algum modo à árvore robusta, espalhando ramaria, flores, frutos e essência em todas as direções. E olha como é interessante a gente observar isso, porque é bem verdade. A doutrina espírita, naquele momento em que o livro veio à luz, no momento em que o livro foi publicado, estava completando 100 anos. O Livro dos Médiuns estava completando 100 anos, deixa eu corrigir. E a doutrina espírita um pouco mais do que isso, já que o Livro dos Espíritos, que marca para nós o início do Espiritismo, o Espiritismo enquanto doutrina, o Espiritismo enquanto esta proposta que nós abraçamos, ele vem trazer para nós essa informação de mais ou menos 100 anos, já que foi 1857. Bom, mas essa árvore frondosa já havia sobrevivido a 2 guerras mundiais. A Europa estava em frangalhos. As pessoas estavam desanimadas e mesmo assim Emmanuel tem a visão otimista, dizer assim, olha, esta árvore que já resistiu a 100 anos de intempéries, porque não foram só as guerras do século XX, não. Foi a descrença, foi o materialismo, foram as perseguições das outras religiões que se sentiram ameaçadas, assim como os fariseus do seu tempo perseguiram Jesus com uma ideia nova que ele trazia, e a doutrina resistiu a tudo isso. E assim como acontece com a planta que começa tenra e foi cuidada, e muito bem cuidada, por Allan Kardec e pelos companheiros lá dos primeiros momentos, o Espiritismo, ao completar 100 anos, e agora, século XXI, ao completar 160 anos neste ano de 2021, se apresenta mesmo como essa árvore frondosa, que espalha flores para que nós possamos perceber um futuro mais belo. A função da flor ali é mostrar a beleza. Aromas, trazendo para nós essa percepção de que não é apenas o ponderável, não é apenas o que a gente pode tocar, medir, que é realidade para nós. Existem coisas que nós ainda não conseguimos tocar, medir, apalpar, mas que são muito reais, principalmente os sentimentos que nós precisamos trabalhar. E o médium, aquele que vai colaborar como intermediário entre os planos, ele precisa trabalhar os seus sentimentos para poder contribuir. Então essa doutrina que sobreviveu a tudo isso, que resistiu às intempéries, que resistiu à vontade humana, se apresenta hoje, principalmente agora, 161 anos, bem consolidada, bem conhecida. E olha que interessante,
ela serve também de instrumento. As suas flores, os seus ramos, os seus perfumes alcançam companheiros de outros credos. Nesse momento de tantas dores, nesse momento em que tantas criaturas estão enfrentando a chamada perda de entes queridos, quantos de outras formas religiosas de pensar não estão recebendo mensagens trazidas pela doutrina espírita que os estão confortando? Sei disso por experiência própria. Temos a oportunidade de enviar mensagens ou de ter conversas com pessoas que estão atravessando esses momentos difíceis, com os valores que a doutrina me apresenta, porque são as ferramentas que eu tenho para trabalhar, respeitando a crença delas, mas enviando mensagem de otimismo e mensagem de boa vontade. E ela tem mesmo ido bem longe. Mas a gente precisa ter muita cautela. Não é porque é uma árvore frondosa, não é porque é uma árvore gigantesca de mais de um século, que ela está isenta de ataques. Principalmente ataques que podem surgir de dentro. E Emmanuel vai fazer uma advertência a respeito disso. Olha que coisa interessante. Trazendo o texto aqui para vocês acompanharem comigo, vamos ler juntos. Que princípios afins se instalem nos movimentos à maneira de aves, tecendo ninhos transitórios nos galhos de tronco generoso, é inevitável. Então a gente começa a perceber, é lógico, daquela estrutura inicial trazida por Allan Kardec, codificada por ele, aprendida por ele junto com os benfeitores espirituais, a prática foi apontando para nós, trazendo para nós outras formas de agir. Mas é necessário que esses ninhos, que esses abrigos que nós criamos ali no movimento espírita, sirvam para nós como um alento, sirvam para nós como um mecanismo de trabalho, como um abrigo, mas não venham a comprometer a estrutura da árvore e da doutrina. Então nós poderíamos assimilar esses ninhos e essas aves que se abrigam aí na doutrina como os ninhos, as obras subsidiárias sérias, aquelas que foram se agregando à grande árvore, para dar para ela mais oportunidades de trabalho e de vida. Porque não é isso mesmo? Está lá o galho, grandão, e aí vem o pássaro e constrói um ninho. Então aquele galho passou a ser um lar. Olha só que interessante. Deixou de ser apenas uma teoria para se tornar uma prática construtiva. O problema é que às vezes as pessoas dizem assim, esse galho aqui está indo longe demais, deixa eu dar uma puxada nele, deixa eu dar uma podada, deixa eu fazer um enxerto. E é nessa hora que a gente tem que ter cuidado com os enxertos. E Emmanuel nos pede para termos cuidado com os enxertos também. Olha só que interessante. Contudo, os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho, para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas. É outra proposição que não padece dúvida. Então é interessante a gente ter atenção à fidelidade à codificação. Obras novas que surgirem precisarão, sim, passar pelo crivo da codificação. Estão de acordo? Aproveitando até Emmanuel, há uma colocação feita há muito tempo, e o Chico relata isso, que ele dizia para o próprio Francisco Cândido Xavier, se algum dia eu te disser alguma coisa que fira Kardec, me abandone e siga com Kardec. Então, se o próprio benfeitor espiritual tem esta noção e nos recomenda aqui, nesse texto que vocês acabaram de ler comigo, a necessidade de nós não comprometermos, de nós não envenenarmos as raízes da doutrina espírita com enxertos, com obras equivocadas, com proposições místicas, com fantasias da nossa cabeça, e em vez de fazer espiritismo, ficarmos fazendo eu-espiritismo, aquilo que eu acho, espiritismo à moda da casa, espiritismo da nossa cabeça, espiritismo tirado de trás da orelha, sem estudo, é importante a gente estudar. E é isso que acontece. Mas de onde é que veio esse livro, né? Por que esse livro aparece? E olha que interessante, Emmanuel explica. Assim, pensando, prosseguimos em nossos comentários humildes da codificação kardeciana, apresentando neste volume o desataviado, sem pretensões, cometimento que nos foi permitido atender no decurso de 90 reuniões públicas, nas noites de segundas e sextas-feiras, que tivemos a alegria de partilhar junto dos irmãos uberabenses, em 1960, na sede da Comunhão Espírita Cristã. Então, Emmanuel gerou esse livro, produziu as mensagens desse livro nas reuniões públicas de estudos, em que o livro dos médiuns era trazido à baila. Não quer dizer que era uma reunião mediúnica pública, mas era uma reunião em que se estudava a mediunidade. Gente, mas por que nós vamos estudar a mediunidade numa reunião pública? O Espiritismo não traz aí a ferramenta da consolação? Sim. Mas conhecer o fenômeno mediúnico,
conhecer a mediunidade nos ajuda a discernir para nós não sermos iludidos. Porque, infelizmente, gente, voltando lá ao simbolismo da árvore, está cheio de enxertos equivocados por aí. Está cheio de médium que não tem nada de conhecimento da doutrina espírita, querendo dar os seus pitacos e criar o seu jeito de trabalhar. E quando a gente conhece, a gente não se ilude. A gente aprende a procurar casas sérias, trabalhos sérios, para poder realizar essa tarefa. Então, 2 vezes por semana, como nós vimos ali, durante o ano de 1960, os amigos espirituais assistiam ao Chico Xavier e aos companheiros encarnados no estudo da mediunidade. Participavam, realizavam comentários e depois Emmanuel psicografava uma mensagem mais ou menos direcionada ali para o momento, para o texto. E isso é interessante porque assim, ele diz assim, partilhamos a alegria de estudar juntos. Gente, vamos estudar junto com alegria? Quando eu fiz referência aqui aos nossos amigos lá do Filosofia de Emmanuel, é exatamente isso. Que alegria eu sinto nos sábados à noite de estudar com eles. E eu sugiro que vocês façam o mesmo. 7h30 da noite, tá, gente? Pode procurar lá no espiritismo.net. Então é importante em perceber, o próprio benfeitor espiritual experimentava esse prazer de estudar. Você tem prazer de estudar? Vocês estão aí me vendo? Acham que estudar a doutrina espírita é chato? Que o ideal seria praticar? Estão equivocados. Temos necessidade do conhecimento, mas o conhecimento associado à prática. E aí o Emmanuel faz essa investigação dos conteúdos do Livro dos Médiuns. E ele ainda prossegue, olha que interessante. Desta feita, o Livro dos Médiuns, que justamente agora, em 1961, está celebrando o 1º centenário, foi objeto da nossa especial atenção. Os textos em exame foram escolhidos pelos companheiros encarnados em cada reunião. E depois dos apontamentos verbais de cada um deles, articulamos as considerações aqui expressas. Em vários casos, fomos compelidos a deslocar o tema proposto à face dos acontecimentos eventuais surgidos na Assembleia. Então, olha como é interessante, espiritismo no dia a dia, pegar os conteúdos da doutrina espírita e pensar assim, mas a que isso se aplica no meu dia? Ou então, o que esse evento do meu dia, o que esse momento que eu estou vivendo encontra de explicações na doutrina espírita? É preciso estudar. E é isso que Emmanuel faz. Os textos eram colocados, eles eram discutidos, mas quando o benfeitor percebia que nós encarnados, lá reunidos, precisávamos de alguma orientação adicional, ele desviava, não no sentido negativo, mas ele direcionava as instruções para que nós refletíssemos muito mais sobre a aplicação daquele conteúdo no nosso crescimento espiritual do que simplesmente pelo fenômeno que pudesse estar ali sendo descrito. E isso é muito interessante, para que a gente tenha cuidado. Porque de vez em quando as pessoas ficam imaginando assim, é produção mediúnica, vamos publicar um livro para arrecadar fundos para a nossa casa? O pessoal tem uma preocupação enorme com essa história de arrecadar fundos para casa. Tudo bem, a literatura espírita boa, a literatura espírita séria, merece e precisa ser ferramenta de crescimento também das instituições espíritas. Mas vamos ter mais cuidado? O Alírio de Cerqueira Filho fala muito a respeito disso num livro chamado Fora da Caridade Não Há Salvação. Vocês vão ver a capa dele aparecendo aqui atrás de mim. E é muito importante a gente estar atento, porque assim, de vez em quando as pessoas abrem mão do cuidado com a doutrina para publicar uma obra só porque ela foi psicografada, só porque ela é mediúnica, sem a apreciação adequada. E jogam aquilo no mercado para poder arrecadar fundos, para manter a obra assistencial da casa e acabam fazendo um desserviço à doutrina. Emmanuel foi tão cuidadoso, mas tão cuidadoso, porque à medida que as mensagens foram sendo recebidas, elas eram publicadas, a gente vai ver mais adiante. Só que, para que aquelas mensagens que saíram no jornal, que saiu no jornalzinho da casa aí, que foi lida na reunião mediúnica, que foi lida até numa reunião pública para o público refletir na sua casa espírita, elas não são necessariamente mensagens que devam chegar ao grande público, que devam virar um livro. A gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes a mensagem que os espíritos mandam é para nós, para nossa reflexão, não é para a comunidade inteira, porque elas são muito específicas. O grande erro que se cometeu ao longo do tempo foi chamar as cartas de Paulo de Tarso de doutrinadoras. Não, elas eram mensagens de um amigo para as comunidades que ele havia ajudado a fundar. Então algumas mensagens dos Espíritos são mensagens de amigos, para essa comunidade pequenina da qual nós fazemos parte. Elas não devem virar um livro de grande divulgação. E aí Emmanuel diz assim, elas foram publicadas, mas eu vou revisá-las. Olha só. Algumas das páginas que horas reunimos
foram publicadas em Reformador, o respeitado mensário da Federação Espírita Brasileira, e no jornal A Flama Espírita, da cidade de Uberaba. Esclarecemos, porém, atenção nisso, gente, esclarecemos, porém, que situando aqui as nossas apreciações simples na feição integral, com a ordem cronológica em que foram escritas e na relação das questões e respectivos parágrafos que o Livro dos Médiuns nos apresentava, efetuamos pessoalmente a total revisão de todas elas para o trabalho natural do conjunto. Então, pensa bem, Emmanuel, um espírito já evoluído, já amadurecido, quando ele percebeu que a obra poderia ser de vulto, poderia chegar a um grande público, ele falou, pera, vamos revisar? Deixa eu corrigir qualquer falha que eu tenha cometido. Ele percebeu que ele precisava revisar o trabalho dele. E aí a gente vai sair por aí colocando obras publicadas, é mediúnica, veio da nossa casa, olha só que informação útil que o nosso centro está produzindo para o movimento espírita, sem revisar, sem refletir. Cuidado com isso. É importante nós termos atenção e nós temos muito cuidado com isso. E aí a gente vai perceber o seguinte, é necessário continuar estudando, ver que essa observação, que essa contribuição de Emmanuel para nós aqui, ele é mais um tijolinho na grande obra que Jesus quer que seja edificada na Terra. E Emmanuel ainda vai fazer comentários que agora nos mostram qual é o objetivo dele nesse trabalho. Mais uma vez, asseguramos de público que o único móvel a inspirar-nos no serviço a que nos empenhamos é apenas o de encarecer o impositivo crescente do estudo sistematizado da obra de Allan Kardec. E aqui a gente vê Emmanuel de novo, hein, gente? Reforçando a necessidade. Vamos estudar a codificação. A nossa base precisa ser Kardec. Não Kardec, o indivíduo, a pessoa, mas a codificação kardeciana, o trabalho de Allan Kardec, o exemplo de Allan Kardec em ser criterioso, em não publicar tudo que lhe chegava de lavra mediúnica. E não achar que tudo que os espíritos diziam era verdade absoluta. Então, Emmanuel chama a nossa atenção. Vamos estudar. Você tem lido o Livro dos Espíritos todo dia? Você aí que quer trabalhar em mediunidade, continua estudando o Livro dos Médiuns e obras subsidiárias boas? É isso que Emmanuel fala para nós aqui. Nós precisamos estudar a codificação kardeciana. Mas por que a codificação kardeciana? Afinal de contas, não é a prática da caridade que nos leva à salvação? Sim, mas a codificação, as obras básicas da doutrina espírita, tem uma vinculação muito estreita com o Evangelho. Olha como Emmanuel complementa, né? Estudo sistematizado da obra de Allan Kardec, construção basilar da doutrina espírita, a que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo oferece cobertura perfeita. Isso é que é importante. Existe essa associação, essa vinculação perfeita da mensagem de Jesus com a doutrina espírita. A doutrina espírita é a continuação, ela não veio desfazer, ela não veio trazer nenhum tipo de enxerto à mensagem de amor de Jesus. Mas ela veio reformular a maneira como nós interpretamos, como nós encaramos os textos que chegaram até nós da passagem de Jesus pela Terra. E Emmanuel ainda prossegue, e esse é o grande alerta que fica para nós aqui, olha só. A fim de que mantenhamos o ensinamento espírita indene, quer dizer, livre, da superstição e do fanatismo, que aparecem fatalmente em todas as fecundações de exotismo e fantasia. Gente, mas isso não é importantíssimo? De novo a gente volta lá à árvore que precisa ter as raízes preservadas. De vez em quando aparece cada doideira, cada prática esdrúxula. É gente querendo dar passe, chacoalhando, dando chilique mediúnico quando vai receber espírito. Nada disso é espiritismo. É euspiritismo. É fantasia da cabeça dos outros. Então Emmanuel fala assim, vamos estudar Kardec, vamos estudar a codificação, para que a nossa prática doutrinária, para que a nossa prática mediúnica fique livre de fantasia, fique livre de fanatismos. Porque com fantasia, com fanatismo, a gente corre o risco de cair nos mesmos erros que nós já cometemos quando éramos de outra religião. Tenhamos atenção a isso. Sejamos carinhosos com Emmanuel, gratos a Emmanuel por nos fazer esse alerta. Que a gente vem trazendo também vários outros capítulos aí do Mediunidade em Foco, mas estejam atentos a isso. E aí, para encerrar, ele vai então se despedir de nós de um jeito muito carinhoso, nos convidando a fazer essa viagem com ele. E aí eu espero que vocês também tenham vontade de fazer essa viagem conosco. A ideia inicial, nesse momento, é pegar o livro inteiro,
capítulo a capítulo, e trazer aqui para nós conversarmos, para nós refletirmos juntos. Se você ainda não tem, adquira aí o Seara dos Médiuns. Vamos estudar juntos? A cada 15 dias a gente vai ter um capítulo para estudar. Espero que seja muito legal, como eu tenho tido o prazer e a alegria de estudar lá com os meus amigos do Filosofia de Emmanuel, a obra inicial dele. Mas voltando aqui para nosso Seara dos Médiuns, Emmanuel vai encerrar então o seu prefácio dizendo o seguinte: esperando, pois, que outros seareiros venham a lide remediar-nos a imperfeição com interpretações e contribuições mais claras, mais eficientes em torno da palavra imperecível do grande codificador, de vez que os campos da ciência e da filosofia, nos domínios do espiritismo, são continentes de trabalho a se perderem de vista, aqui ficamos em nossa tarefa de apagado expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo, para a sublimação da inteligência e aprimoramento do coração. Quanta humildade do benfeitor espiritual nesse texto, não é? Quanta delicadeza dizer assim, olha, eu estou focando num dos aspectos, mas a filosofia e a ciência são continentes gigantescos. Alguns companheiros vão colocar outras contribuições, e aí quando nós juntamos todas elas, quando elas estão em sintonia, quando elas formam um conjunto harmonioso, como a obra fica maior. E Emmanuel não tem a preocupação nem de se colocar como dono da verdade. Ele diz assim, olha, venham me corrigir. Está aberta a obra. Se alguém encontrar equívocos, se alguém estiver percebendo de outra forma, coloque a presente, faça comentários, venha colaborar. E essa é a grande proposta. Nós não temos que ficar aqui combatendo, dizendo que é antigo. Não é antigo. Na verdade, o bem não é antigo. O Evangelho tem mais de 2000 anos. A codificação tem mais de 160 anos. E este livro que nós começaremos a estudar agora nos capítulos do Mediunidade em Foco completou 60 anos em 2021. Vamos viajar com Emmanuel? Vamos seguir com eles? Vamos continuar aprendendo com esse benfeitor espiritual? Não é idolatria, não. Ao contrário. É o reconhecimento do aprendiz diante de um irmão, também aprendiz, porque ele se coloca como tal, de que é necessário continuar a estudar. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Teremos aí tantas outras. Faça sugestões. O que você acha? Devemos seguir por essa rota? Estudar cada capítulo? Ou vocês preferem uma abordagem diferente? Façam sugestões aí. E, sobretudo, aproveita agora para se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa um like. Se gostou, se não gostou, você pode falar, pode fazer uma crítica construtiva para nós, mas faça sugestões também, faça um comentário aí embaixo. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.